Muito bem, Isaías 61, cada um dos antigos profetas escreveu mais para o nosso tempo do que para o deles, de modo que a sua profecia é importante para nós, assim diz o Senhor. Então, Isaías 61, vamos lá, começa, Silvino, quer uma introdução geral ou já podemos começar? Na verdade, o capítulo 60 vai falar sobre o alto clamor. O capítulo 50, na verdade, o capítulo 50... Aqui temos uma cadeia interessante, né? O capítulo 58 fala sobre... os pré-requisitos para uma chuva serôdia, né? Que a gente já leu. O capítulo 59 vai falar que o que separa o povo de Deus dele, ou seja, da chuva serôdia cair, são os nossos pecados. O próprio capítulo 59 dá um base até o topo, né? Com o fechamento da porta da graça no verso 16. O 60, todo ele é uma exegese do alto clamor. O 61 vai seguir na mesma tônica. Então, o capítulo 61 vai começar aqui com o ministério de Jesus, né? Verso 1. Mas vai seguir a mesma tônica do verso 60, falando usando vários versos para poder falar sobre o alto clamor. Aqui vamos começar a ler. E o 62 também, ó. O 62 vai falar sobre a chuva serôdia também, ó. Passai pelas portas, preparai o caminho, 62:10. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, diz a filha de Sião. Eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Olha aqui, arvorai a bandeira aos povos. Essa aqui é aquela imagem do ISO 144.000, que são eles arvorando a bandeira aos povos. Venham, está aqui, ó, o povo de Deus. Então, interessante que o verso 10 apresenta qual é a nossa parte, né? Limpar, aplainar. É uma linguagem de estrada, né? Limpa a estrada, prepara o caminho que o povo está vindo. Limpa. Passa a patrola. E o capítulo 61 segue essa tônica, começando aqui no verso 1, uma profecia messiânica. Vamos começar a ler então? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os de coração quebrantado e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Né? O verso 2 seria... Não, o verso 2 também. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui agora a parte que Jesus pulou, porque é isso que eles mais queriam, essa vingança, que não era a hora naquele momento. E o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que gemem. Eu acho interessante esse verso 2, Jesus ter omitido, né, no desejado, na página 240. A percepção e o cuidado que a gente tem que ter quando vai falar da verdade para as pessoas. Porque talvez omitir uma parte da verdade em um momento estratégico não é covardia. A estratégia é um elemento importante também. E Jesus usou esse elemento. Foi prudente. E também não é tirar uma parte da Bíblia. Não, tem que ler sempre todo o verso. Não. Né? Pode ler só a parte A, que nem você falou lá. Exato. Então, isso aqui, obviamente, se aplica a Jesus primariamente. Mas aí o verso 3 agora, Ellen White já põe de novo para os eventos finais. Isso que está no comentário da Bíblia White, do verso 3, Profetas e Reis. Nos dias mais negros de seu longo conflito com o mal, à Igreja de Deus têm sido dadas revelações do eterno propósito de Jeová. A seu povo tem sido permitido olhar para além das provas do presente, aos triunfos, quando? Aos triunfos do futuro. Quando, fim do conflito, os redimidos entrarão na posse da terra prometida. Essas visões de glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, deviam ser estimadas por sua igreja hoje, quando a controvérsia do século está chegando rapidamente ao fim, e as bênçãos prometidas devem ser logo experimentadas em toda a sua plenitude. Aí cita Isaías 43, verso 25, 60, 16, e o verso 3 também. E aí, em seguida, de mais uns outros versos, ela fala: revestida da armadura da justiça de Cristo, olha só, a igreja deve entrar em seu conflito final. Por isso que a gente tem pregado bastante agora justiça pela fé, a mensagem de Minneapolis, porque
A gente vai entrar no conflito final revestido da armadura da justiça. A armadura, Silver, é uma coisa que protege, não é? Uma capa, uma armadura. Isso inclui tudo, né? Escudo, capacete. O sapato. Então, toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, mas especialmente a couraça da justiça, né? Que é o caráter de Cristo em nós. Na verdade, é o que nos dá segurança, né? Exato. A igreja deve entrar em seu conflito final. The final. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Final showdown. A hora mais difícil da igreja. Então, nesse contexto, interessante, ordenar acerca dos que gemem em Sião, que se lhes dê beleza em vez de cinzas. Nós, então, né? Em vez de cinzas, que nos dê beleza. Óleo de alegria em vez de pranto. Olha só como é que se mescla aqui. Cristo em nós. Os seguidores de Cristo vão palmilhar a mesma estrada que ele. Vestido de louvor em vez de espírito de opresso. Opresso agora com a denúncia. Espírito opresso, será que a gente vai deixar se oprimir? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí começa de novo, retoma a glória. Parece que ele não quer deixar, ele fala abaixo da mesma tecla. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora. Isso é a igreja no conflito final. Restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Até aqui tudo bem? E estrangeiros, olha, que estrangeiros será que são esses agora? Se levantarão e apacentarão os vossos rebanhos. No capítulo anterior a gente viu quem são esses que vão nos ministrar e apacentar, né? Os teus filhos e os filhos dos estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. Olha só, então novamente apresentando o povo de Deus trabalhando junto com os da 1/10 hora, né? Sim. Mas vós, então aqui parece que faz distinção. Tem os estrangeiros que serão aceitos e tal, mas vocês serão nomeados sacerdotes do Senhor. Olha, isso aqui não é a mesma linguagem lá de Isaías 66, que diz também deles tomarei alguns para ser sacerdotes. Isso. Então, tem essas duas classes, o povo de fora e os sacerdotes. E esse daqui, na verdade, esses do verso 5 são os que vão ser mártires, né? Exato. Por que você enxerga isso aí? Porque faz um contraste, e haverá estrangeiros, dentro dessa estrutura, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos e tal. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Então, esses que são mencionados aqui, não vão ser sacerdotes do Senhor. Sim, pelo menos dentro dessa citação que Isaías faz, né? Mas quando ele faz a outra citação em Isaías 66, ele fala, né? E trarão e alguns dos vossos irmãos serão sacerdotes. Isaías 61, verso 6. Vamos ver em inglês se tem alguma luz adicional. But, tem-se mas aqui, realmente, faz esse contraste. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, né? Homens te chamarão como os ministros do nosso Deus. Eles vão comer as riquezas dos gentios. E em sua glória vocês vão se gloriar. Ok, verso 7. Em lugar da vossa vergonha, haverei de ter em dobro, outra vez, vergonha de ser excluído, de ser marginalizado, de não ter carta de recomendação, disciplina branca, que é não poder pregar. Em lugar disso, Deus vai dar dobro, em dobro. Lá no céu, 144 mil vão ter em dobro, por assim dizer, né? Vão poder entrar no templo do Senhor, vão poder seguir o cordeiro por onde quer que ele anda, né? Vão ter em dobro. E interessante que falando no contexto de alto clamor, o texto diz que nós vamos ter vergonha. A questão é que a honra vai ser dobrada por causa da vergonha que vai se ter. Talvez a gente olhe hoje, e talvez podemos até olhar para o nosso passado, talvez quem está até assistindo, que teve algum dia status ou algum reconhecimento e perdeu tudo. Até pastores podem acontecer isso com eles, né? De quando tomam uma decisão para a verdade, vão caindo. Ou outro dia, um irmão até conversou comigo
ele falou que sempre teve muito prestígio na igreja, mas desde que ele abraçou essa mensagem, ele falou que foi perdendo tudo. Hoje ele está até com risco de ser excluído da igreja. E às vezes a pessoa pode até pensar, ser tentada a pensar, né, que é uma condição vergonhosa. Quando Paulo estava na prisão, na Armetina, na última prisão dele, Timóteo estava com vergonha dele. E aí ele escreveu em 2 Timóteo, não tenha vergonha de mim, não se envergonhe. Então, às vezes podemos correr esse risco de começar a ver as coisas despencarem tanto que vem a vergonha, vem até o receio. Pode vir o receio, será que é esse o caminho mesmo? Mas para aqueles que passarem por essas situações de vergonha, vexame, serem expostos, a palavra diz que haverá uma dupla honra para ele. Possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então, por mais que no momento possa parecer vergonhoso, desvantajoso enfrentar alguma coisa, perder o nome, perder o status. Duvidoso, né? João Batista, por exemplo, né? Exatamente. É ele que é o Messias, às vezes pergunta lá. E muitas vezes vem com certos jargões. Eu vou poder atingir os de dentro melhor. Só que eles estão tão endurecidos mais do que a pedra, né? Mas na verdade é um pretexto para eles ter um pouquinho mais de conforto, né? Não ter turbulência. Então eu acho que nós não deveríamos consultar. A gente precisa consultar a palavra e é claro que nortear a nossa vida nessa plataforma, né? Mas todos nós vamos sofrer escárnios, perseguição, todos nós vamos ser humilhados. Nós vimos em Miqueias que, na verdade, a nora perseguirá o sogro a nora, pai, filho, pai. Então, mesmo dentro das nossas casas, nós vamos ser perseguidos. E regozijai-vos à medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, né? E olha só, possuir em dobro em recompensa não é linguagem de Esther também? Lá não tinha uma coisa em dobro? O que era? Não estou me lembrando. Alguém se lembra, Betsy, sobre Esther, que eles podiam saquear os inimigos? Alguma coisa assim. Possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Vamos lá, continuar. Verso 8. Pois eu, o Senhor, amo o juízo. Quer dizer, ele é justo, ele quer dar recompensa fiel àqueles que tiveram vergonha e tal. Aborreço o roubo por oferta queimada. O que é isso? Roubo por oferta queimada. É que eles peca e oferece sacrifício. Né? Será que também inclui o que fizeram as pessoas lá em Amaleque? Pegaram ovelhas para poder oferecer a Deus, supostamente. É para Deus, mas... Em outras palavras, hoje eu faço o que eu quero na semana, mas não perco o meu culto. Certo. Aborreço o roubo por oferta queimada, e eu direcionarei seu trabalho em verdade, e farei com eles uma aliança eterna. Ok, lindo. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Você e eu falamos hoje muito sobre Lutero, sobre Paulo, os mártires, mas você e eu podem ser também um Paulo da vida aqui que vai brilhar e que na posteridade, né, as pessoas vão falar, não, Ricardo Nascimento, ele foi um herói dos 144.000, está aqui, ele entrou para a história, né? Todos quantos os virem os reconhecerão. Ele é um 144.000. Olha só a roupa aqui, né? Mas não fala que a gente vai vestir uma roupa especial? Qual que é? A tarjinha azul, Betsy, na roupa? Não, esses são os mártires que tem a roupinha com a coisinha vermelha. Os 144.000 de certo vão ter uma roupa também especial, que são semente que o Senhor abençoou. As pessoas vão reconhecer lá no céu. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Olha aqui, a linguagem de Laodiceia recebeu as vestes, justiça, as pessoas o reconhecerão lá no céu, vestidos especiais. Cobriu-me com manto de justiça, como noivo que se adorna com ornamentos, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Aqui no verso 9, embora tenha uma aplicação para o futuro, Daniel, tem uma aplicação do que vai acontecer no alto clamor também, né? E essa parte aqui, talvez deveríamos refletir um pouco nela, né? Todos quanto os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então esse povo vai ter um tipo de vida que todos vão olhar e vão falar, esse povo é um povo bendito.
é um povo abençoado, esse povo é um povo do Senhor. E eles vão ver isso na nossa vida. Sim. Então, eu não sei como que as pessoas nos enxergam, né? Mas se não nos enxergam dessa maneira, mesmo tendo as suas divergências talvez, mas eu acredito que como um povo bendito, o povo precisa nos ver dessa maneira. Amém. E agora o último verso. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nela se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Ô Silverino, os 104 mil estão em contraste com os que vão ter que morrer. Ou seja, as pessoas do alto clamor vão completar o número de 144 mil, e aí o resto vai ter que ser mártir. Porque os 144 mil são santos vivos, né? Que vão ser trasladados. Trasladados não quer dizer que faz parte da ressurreição especial, porque trasladar significa não passar pela morte. Quando lá no Desejado fala que Moisés e Elias, fala que Elias foi trasladado sem ver a morte, ou seja, né, não é que Ellen White pode ser trasladada, não. Senão todos vão ser trasladados. Não, só os que não morrerem. Mas, então, vão ter que ser parte do morticínio em massa também. De alguma forma. Porque Apocalipse 6 fala assim, né, para as almas que estavam clamando embaixo do altar, que elas deveriam repousar um pouco até que se completasse o número dos seus irmãos, que seriam mártires como eles foram. E é interessante que, quanto aos números dos salvos vivos, se menciona 144 mil. Contudo, o número dos mártires que serão, o número daqueles que serão feitos mártires, que vão ser salvos, também não menciona. Certo. Só deve ser um número bem grande, né? Então, todo aquele que não fizer parte dos 144 mil vai ser salvo, mas vai passar pelo martírio. Isso é a grande multidão? A grande multidão engloba... vai juntar com a grande multidão. Mas a grande multidão são todos os santos desde Adão. É a grande multidão. Mas não inclui 144 mil. Não inclui 144 mil. Mas inclui sim os mártires do alto clamor também. Todo aquele que... Inclusive aqueles que morreram na fé da terceira mensagem angélica, que vão ressuscitar, eles são colocados juntos com essa grande multidão, né? Embora ressuscitem antes. Então você vai ter dois grupos de salvos para saber. A grande multidão e os 144 mil. Que naquele momento João viu, né? Não é que... Uau. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe, que no capítulo 60, nós estamos falando aqui do verso 1 ao verso 22, verso 1 ao verso 17... alto clamor, depois do verso 18 em diante, já a volta de Jesus, etc. No capítulo 61, verso 1 e 2, vai falar sobre a obra e ministério do Messias. E logo depois do verso 3 em diante, novamente retoma a temática da chuva serôdia. Irmãos, é sempre importante a gente se questionar por que existem essas estruturas. Por que fala sobre alto clamor, sobre o ministério de Jesus e depois alto clamor de novo? E aí outra coisa deveríamos ainda perguntar ao texto. Por que a inserção dentro do tema da chuva serôdia foi mencionado esse texto de Isaías, aqui que Jesus citou? Vocês entendem? Eu não tenho resposta para isso, mas coisas que a gente precisa começar a indagar na nossa mente. Porque eu acredito que isso pode corroborar e trazer nova luz para a gente. Por que foi usado esse texto? Exatamente. Por que não foi usado qualquer outro? Como a Bíblia não é um jogo de sorte, e o Espírito Santo trabalha com ideias coesas e ordenadas, por mais que não alcancemos essa ideia, deve existir um bom motivo para, dentro do capítulo 60 a 61, que forma um bloco de análise sobre a chuva serôdia, ter colocado essa história de Jesus aqui. Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, poder enxergar a floresta um pouquinho, né, dar um drone mais para cima para enxergar por quê que... porque não poderia ter sido qualquer texto, mas o Espírito Santo impressionou o profeta a usar esse texto. Mas assim, digamos que a gente não conheça que Jesus falou isso. Poderia ser aplicado também de uma outra maneira, além de Jesus? Poderia, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu. Aí sim, poderiam ser pregadores, homens de Deus, né? Ou aí sim poderia colocar como o profeta Isaías. Sim.
Então é bastante interessante, irmãos, quando a gente avalia as Escrituras e consegue enxergar essas coisas e tenta descobrir o porquê Deus utilizou exatamente aquela experiência, no caso, essa experiência dentro desse contexto. Porque se a gente for para outros contextos, igual a gente viu lá em Miqueias, as maravilhas e os sinais. Ali, né, deu para entender. Só por aí nós vamos perceber que não é uma coisa aleatória. Aleatória. Olha Miqueias. Já que a gente fechou aqui, vamos ver Miqueias aqui, para ilustrar isso. Só para a gente ver que isso não é por acaso. E para forçar o nosso raciocínio em Isaías 61. Aqui em Miqueias capítulo 7, nós vimos que do verso 11 em diante fala sobre o alto clamor. Ok? Nós sabemos que depois do alto clamor vem o fechamento da porta da graça. E justamente, como nós estudamos as Escrituras, nós vemos claramente que o verso 15 fala de fechamento da porta da graça e praga. Então, justamente a gente vê que não é um acaso. Miqueias foi inspirado a usar esse versículo. Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que depois disso daqui é isso daqui. E que depois disso daqui, ou seja, depois das pragas, seria a volta de Jesus. Então, o mesmo deve acontecer em outros lugares. Deve existir uma lógica, tanto quanto 2 mais 2 é mais 4. A questão é que às vezes a gente não consegue entender essa lógica. Por exemplo, o capítulo 6 de Miqueias, que eu tinha te falado, Daniel, que a gente não viu naquela hora, mas a gente pode ver agora. Miqueias 6. Eu vou gravar aqui. Miqueias 6, o capítulo 4 e 5, puro alto clamor. Alto clamor, alto clamor, remanescente, alto clamor, alto clamor, alto clamor, alto clamor, alto clamor aqui, tudo alto clamor. Aí vem aqui a ira de Deus contra os ímpios, né, as pragas. E aí começa o capítulo 6. O capítulo 6 é uma acusação de Deus contra o seu povo. É um capítulo duríssimo esse capítulo. E Deus até fala: com que eu te enfadei, povo meu? Em que eu te enfadei? E aí ele faz o quê? Deus faz aqui o seguinte: ele coloca algumas experiências do passado. Ele coloca algumas experiências do passado. Por exemplo, verso 4. Pois te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão, Miriam. Ok, liderança, etc. E aqui no verso 5 ele fala agora: povo meu, lembra-te. Então ele, dentro desse momento de crise, dentro desse momento de alto clamor, dentro desse momento de porta da graça para fechar, Deus nos fala: se lembra, olha, se lembra, povo meu, lembra-se agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor? Vejam que ele não dá a resposta. Aí nós teríamos que fazer o quê? Avaliar. Só que o que ele quer salientar foi o que respondeu Balaque. Perdão, o que respondeu Balaão. Então a resposta de Balaão para Balaque seria relevante dentro desse momento, dentro dessa configuração do fim que nós estamos vivendo. E aí ele continua dizendo: e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Aí eu teria que perguntar: o que aconteceu entre Sitim e Gilgal? Porque Deus fala que nesse momento aquilo ali ia lançar luz para isso aqui. Sitim foi lá, Baal, Peor, que eles tiveram relações com as midianitas. Números 25. E Gilgal, Sitim é o último local que eles armaram acampamento, e Gilgal é o primeiro lugar que eles armaram em Canaã. Então foi a travessia. A travessia do Jordão. O que aconteceu entre isto, desde o início, por exemplo, eles armaram a tenda em Sitim. Houve aquela grande apostasia. Então aquela grande apostasia está aqui também. Só que notem que esta grande apostasia de Sitim já nos conecta com quem? Balaão. Com Balaão, porque foi Balaão que introduziu as mulheres. Então Deus aqui está falando para a gente, para que conheçamos a justiça dele, nós precisamos entender isso aqui, dentro desse texto. Para que a gente deve entender isso aqui? Para que conheçais a justiça do Senhor. Então, dentro dessa configuração aqui, nesse tempo do fim, alto clamor, porta da graça para fechar, toda essa apostasia, toda essa corrupção, governo, tudo isso, Deus está falando: olha, entendam isso daqui, que vocês vão ter alguma luz quanto a isso.
Então a gente deveria avaliar melhor o que aconteceu em Sitim, por exemplo. Para começar, o que aconteceu em Sitim foi uma união do santo com o profano. Ali, os israelitas, por exemplo, começaram a oferecer sacrifício aos mortos. Imortalidade da alma entrando ali no meio do povo. Então, Sitim, houve aquela apostasia, caminhamos de Sitim até Gilgal 6 meses. Então, durou 6 meses, de Sitim até Gilgal. 6 meses aconteceram eventos ali, o Deuteronômio, etc. E um evento marcante foi a travessia do mar do Rio Jordão. E aí, o irmão White, até tem um texto na Bíblia White que fala que deveríamos estudar a travessia do Jordão. Certo. Então, quando nós vemos esses textos dentro destas propostas, é sempre bom a gente se questionar, mas por que esse foi escolhido aqui? Porque sempre vai ter uma lógica. Certo. Sempre vai ter uma lógica. Ou seja, a Bíblia não é um emaranhado de pensamentos bonitos, mas, um padrão bonito, bem pensado. Exatamente. Então, o que eu faço às vezes? Quando eu vejo isso, e quando eu estou lendo, eu já procuro essas palavras assim, eu fico pensando, autoclamor, por que tem essa experiência de Jesus, o início do ministério dele, porque aqui foi o início do ministério dele. Lá em Nazaré ele falou isso. Exatamente. Então, será que é para começarmos a pensar que o início do nosso ministério vai ser assim também no autoclamor? Olha, o início vai ser assim. Mas o início não foi com as bodas de Caná? Não, o início assim, foi a parte inicial, né? Foram nos primeiros momentos do ministério. Nos últimos dias. Foi em Lucas 4, né? Então, está bem no comecinho. Olha só, interessante. E se nós formos olhar na Bíblia, na verdade, teríamos muitas experiências dessa maneira. Por exemplo, por que na Bíblia existem tantos capítulos falando sobre a queda do Egito? Quantos aqui já leram Ezequiel 28, que fala sobre a queda de quem? Babilônia? Do Egito? Ezequiel 28, a queda de quem? Tiro, que representa quem? Satanás. A queda de Satanás. Agora, se você for para Ezequiel 27, vai falar sobre a queda de Tiro. Se você for para Ezequiel 26, vai falar sobre a queda de Tiro. Se você for para Isaías 23, vai falar sobre a queda de Tiro. Existem inúmeros capítulos falando da queda de Babilônia, da queda do Egito. Então, são histórias que às vezes parecem estar mortas, mas que têm o mesmo grau de relevância de Isaías 14, por exemplo, que é a queda de Babilônia, de Lúcifer, ou Ezequiel 28, a queda de Tiro. A questão é que nós montamos uma tradição em cima de capítulos. Então, ninguém acha que que Isaías 23, que fala da queda de Tiro, vai ter alguma coisa, mas tem. Para hoje? Tem então, também. Sabe, porque eu acho que são tantas lições cross-batina, como essa última agora, essa passada, Isaías 66 para aquele tempo. Só naquele tempo está coberto com a poeira da história. Exatamente. Por exemplo, a queda... Olhem aí, a queda de Tiro no capítulo 23 de Isaías. Isso aqui tem muito conteúdo bom aqui. Olha, está tão colorido aí, sublinhado. Então, o que acontece é que nós caímos numa tradição muito grande. Porque desde pequenininho a gente ouve, olha, meu filho, aqui Tiro, aqui representa Satanás e tal, e começa a apresentar. Olha, meu filho, aqui a queda desse rei aqui de Babilônia representa a queda de Lúcifer em Isaías 14. Mas os outros capítulos também têm conteúdo relevante. Ezequiel 29 e 30, a queda do Egito e a queda da Síria. Isaías 10, a queda da Síria. São capítulos recheados de conteúdo, assim como esses outros. Então nós precisamos começar a fazer uma liçãozinha de casa, de pegar esses capítulos mortos e estudar, falar, Senhor, o que tem aqui? E começar a ver palavras. Por exemplo, Jeremias 30 e alguma coisa, que fala sobre a queda do Egito. Nossa, aquilo ali é uma perfeita ilustração da perseguição de Moisés e do povo de Israel com a perseguição de Jesus por Roma, nos dias que Cristo era criança, e tem uma aplicação também para os últimos dias. Só que é mais difícil, por quê? Porque Ezequiel 28 a gente já pega mastigadinho, né? Sim. E Isaías 14 também. Então nós precisamos pegar esses capítulos que para nós são mortos. Nossa, Isaías 18, a queda da Etiópia. O que tem a ver a queda da Etiópia? Olha que coisa linda é a queda da Etiópia, que a gente já estudou algumas vezes, né? Para além dos rios da Etiópia. É uma ilustração dos 144 mil, uma coisa maravilhosa. Aonde que está isso aí? Em que capítulo? Isaías 18.
Então seria interessante só colocar esse comentário aqui no rodapé da Bíblia White, que tem um espaço para linhas, colocar além dos rios da Etiópia, e aí eu vou ler da próxima vez com outros olhos, né? A guerra da Etiópia. Destruição de Etiópia. Isaías 28. Não, é Isaías 18. Isaías 18. Isaías 18 é um capítulo maravilhoso. Ele fala, olha, tem até o verso 7, que é lindíssimo. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos. Então vai ser dado um presente para Jesus. Um povo de elevada estatura e de pele macia. E um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Então esse povo poderoso aqui vai ser dado para Jesus lá no Monte Sião. E aí quando você vai para Apocalipse 14, verso 1, eis que eu olhei o Monte Sião e com ele estavam os 144 mil. Então esse povo de elevada estatura, esse povo opulento, forte aqui, é uma representação dos 144 mil. E se você olhar o capítulo 18, verso 1, ai da terra que ensobreia com suas asas, que está além dos rios da Etiópia. É a mesma expressão de Sofonias. Os meus zelosos adoradores que estão além dos rios da Etiópia. E aí o verso seguinte, 3 diz, esses que estão além dos rios da Etiópia, o remanescente de Israel não comete pecado, nem se acha iniquidade na sua boca. A mesma coisa que aqui. E aqui está de novo Isaías 18, verso 3, arvorar a bandeira nos montes. Alto clamor. Alto clamor, é o logo do ISO 144 mil. E na verdade, segue lendo que você vai ver a estrutura toda aí. Verso 3, vós todos os habitantes do mundo e vós moradores da terra, quando se alvorar a bandeira nos montes, o verei. E quando tocar a trombeta, os ouvireis. Alto clamor. Porque assim me diz o Senhor, eu estarei quieto. O que aconteceu aqui nesse verso 3, 4? Alto clamor no 3 e no 4 Jesus fala, olha, eu vou estar quieto. O que aconteceu? Não está mais intercedendo. Fechamento da porta da graça. Olhando desde a minha morada. Então Jesus vai estar lá no céu, quietinho. Fechamento da porta da graça. Como o ardor do sol resplandecente, olha que cronologia maravilhosa, depois da chuva. Então quando que ele fica em silêncio? Depois da chuva. Como a nuvem do orvalho no calor da cega, ou seja, a cega, eu estou para voltar. E qual chuva é essa daqui? Serôdia. Porque antes da cega, o fruto deve estar o quê? Maduro, ou como está na minha versão, perfeito. Agora aqui é interessante que na King James não tem a palavra chuva, olhando desde a minha morada, como calor sobre as ervas, no EP já corrigi. Como a nuvem da chuva no calor da cega. Tem sim. Mas aí, uma correção, no verso 5, pois antes da cega, quando o fruto estiver perfeito, não é quando acaba a flor, é quando o fruto estiver perfeito e como se torna a uva prestes a amadurecer. Mas depois eu te passo aí essas correçõezinhas que... Mas interessante, realmente, né? A distribuição da Etiópia. Por que Etiópia? Porque além dos rios da Etiópia trarei os meus... zelosos adoradores. Então, um incentivo para vocês. Assim, é mais trabalhoso, porque quando você pega uma comida al dente, ela é mais difícil, né? Vocês já comeram brócolis al dente? Tem que estimular a mastigação, né? Agora, quando você pega ele bem molinho, até com a língua, ele... Então, eu aconselho vocês a pegarem o brócolis al dente. Pega um capítulo que você olha assim e fala, nossa, aqui não deve sair nada, não deve sair uma gota de sangue aqui, no sentido de cruz, nem nada disso. E tenta descobrir. E aí vocês vão começar a se familiarizar e vão ver que esses capítulos, por exemplo, capítulo 21, a queda de Babilônia, esse capítulo aqui é lindíssimo também, fala sobre a obra do Atalaia aqui no capítulo 21 de Isaías. Tudo tem conteúdo extraordinário para os nossos dias. Na verdade, eu digo para vocês que esses capítulos virgens, não explorados, têm mais conteúdo do que os outros. É verdade. É nova luz nos antigos profetas. São menos explorados. Isaías 10, a ruína da Assíria. É um capítulo que tem muito conteúdo também. Gostei dessa expressão virgens, né? Porque estão relegadas à poeira da história
e nós estamos tirando para colocar em novos engastes, como Jesus fez. Pois é, então eu acho que isso pode trazer novas perspectivas, porque aqui vão encontrar coisa relevante. É o capítulo 10, verso 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Nós estamos falando aqui de tempo do fim. Isso aqui é o decreto dominical. Então dá para você expandir dentro de uma cronologia essa ideia aqui, conectada com Isaías 3, com Sofonias 3, etc. Amém. Então, penso que precisamos encerrar, mas fica aí o apelo para... E quem sabe vocês, carneiros de Nebaiote e camelos de Midian, vocês que estão assistindo, vocês vão captar a mensagem, né? E muitos vão vir de longe, do Oriente e do Ocidente, vão sentar à mesa com Abraão, e que os filhos do reino, que somos nós, que não fiquemos desclassificados, né? Ou como os escribas e fariseus, muitos publicanos e pecadores ultrapassam e entram no reino dos céus antes de vocês. Então você aí que vai estudar esses capítulos virgens, você vai vir voando e vai vir nos ministrar, se a gente não fizer a nossa tarefa de casa, né? Enfim, Deus abençoe, tá bom? Vamos encerrar com uma oração então hoje, o estudo de hoje. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essas maravilhosas perspectivas do além. Estamos empolgados e humilhados com tanta condescendência da tua parte, assim, nos sentimos indignos em nos dar esse privilégio, Senhor, essa alta vocação. Obrigado, simplesmente queremos te louvar, que a nossa vida seja um louvor a Ti, queremos viver em reconhecimento disso e não desperdiçar essa oportunidade de ser uns 144.000 sacerdotes de Ti. Ajude-nos a atingir a norma, dê-nos força em nossa luta diária. A batalha contra o eu é a maior batalha que já foi travada. Nos dê a vitória dia a dia e que nosso eu morra, nos dê a vitória viva em nós. Queremos permitir que Tu vivas em nós e abençoe o início do sábado agora, o preparativo, que possamos já ir nos desembaraçando de afazeres terrestres e proteja-nos de qualquer eventual denúncia que possa haver, que sejamos, temos a atitude que Jesus teria, o que Ele faria em nosso lugar. Que Tu nos conduzas, derrama Teu Espírito Santo esse sábado, a vigília, tudo que vai acontecer, conduza-nos, Senhor, e que seja uma bênção esse sábado. Por Jesus nós oramos. Amém. Amém.